Deus, Marcos 2, do versículo 13 ao versículo 17. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nesta manhã de domingo, a realização de nossa Santa Ceia, o nosso pastor daqui a pouco já está chegando. Catarina resolveu dar um olé neles essa noite, e quase passaram a noite no claro, mas daqui a pouco ele está chegando para dar continuidade na Santa Ceia do Senhor, onde estaremos participando com alegria em nossos corações. Amém? Meus amados, nesta manhã eu quero trazer uma palavra, serei breve. Queremos dispensar um tempo mais considerável para a realização da Santa Ceia, do ato em si, mas esses dias, uma frase que eu ouvi me chamou muito a atenção, pelo fato dela ser tão verdadeira e ela trazer tanta força em si. Eu lendo as Escrituras, me deparando com a história de Mateus, e a história de Mateus tem muito a ver com a frase que eu ouvi. Eu quero falar nesta manhã como tema o chamado de Mateus, mas subordinado também a um subtema: Jesus ama os imperfeitos. Jesus ama os imperfeitos. Amém? Você está aqui? Eu disse que Jesus ama os imperfeitos. Aqui tem um falando com vocês, imperfeito. E eu ouvi o irmão Lázaro numa live, e esta frase me chamou bastante a atenção, quando ele dizia que Jesus amava os imperfeitos. Eu nem ouvi mais o restante da live, porque eu fiquei tão empolgado, e automaticamente, quando nós que pregamos ouvimos estas coisas, a gente começa a construir uma mensagem. É um negócio. Mas eu quero dizer para os irmãos que a história de Mateus é uma das histórias mais intrigantes e traz para nós algumas verdades com base no diálogo de Jesus, no chamado de Mateus, e no diálogo de Jesus com os fariseus. O momento em que Jesus ele chama Mateus
que no texto que agora acabamos de ler, ele é chamado de Levi. Ele é também chamado de filho de Alfeu. Há uma probabilidade dele ter alguma relação com Tiago, também filho de Alfeu. Mas o que nos chama muito a atenção no chamado de Mateus ou de Levi são as circunstâncias, o momento em que Deus faz esse chamado na vida deste homem. O texto diz que ele estava na recebedoria, ele estava próximo ao mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Era um ponto de entrada dos produtos que vinham da Síria, de Damasco precisamente, e eram introduzidos no reino de Herodes. E quando esta mercadoria chegava, era o momento em que este indivíduo chamado Levi, ele recebia os impostos concernente a estas mercadorias. E Levi, como cobrador de impostos, ele ocupava um cargo de destaque no Império Romano. Não sabemos muito bem porque Levi, como judeu, estava servindo como publicano naquele momento. Porque ele escolheu ser publicano? Porque Levi estava cobrando impostos. Aí onde entra a parte da odiosa referência que os judeus tinham sobre a vida dos publicanos ou cobradores de impostos. Estes homens, eles conseguiram despertar um ódio da comunidade judaica. E na questão de Levi, ainda mais, seria inadmissível a ideia de um judeu ser publicano. Pois bem, não temos notícias ou detalhes a respeito, historicamente falando, a respeito deste indivíduo e por que ele escolheu esta profissão. Os publicanos, eles eram odiados porque cobravam os impostos e porque em muitos casos eles eram extremamente gananciosos. Ser publicano não era apenas cobrar o imposto dentro de uma alíquota permitida pelo governo. Dependendo da situação, eles extorquiam os demais. Eles roubavam literalmente os demais. E tinha um fator que era cruel. Quando a família não conseguia pagar os impostos, os seus bens eram saqueados. Mas pior, não apenas os seus bens, mas também os seus filhos eram vendidos como escravos. Os publicanos eram responsáveis por assassinatos. Os publicanos eram responsáveis por despertar toda essa ojeriza, essa antipatia por conta dos seus atos. Mas lá estava Levi, sentado como publicano em sua recebedoria. E de repente, o texto diz que Jesus ia passando e viu Levi. É um fato
dos mais importantes dentro desta relação do homem Levi com Jesus. Porque o texto diz que primeiro Jesus viu Levi. Isso nos faz entender que primeiro Jesus enxergou você. Isso quer dizer que Jesus olhou para você. E eu quero ser ainda mais contundente, eu quero ainda mais longe, eu preciso ir na eternidade e dizer que na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que houvesse quaisquer criatura sobre a face desta terra, antes que o Espírito repousasse sobre o caos da terra, ou em que a terra se encontrava, para gerar vida, João disse que ele foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Esta verdade que João traz para nós atesta que na eternidade, pelo seu poder e a sua onisciência, ele já havia enxergado você. Eu creio que isso deve ser o suficiente para que você entenda de que tem alguém que olha por você. Então, se tem alguém que olha para mim, então o salmista diz que eu deito, eu durmo, porque ele me acorda ou me sustenta. Isso traz para nós uma segurança sem igual, até porque nós temos uma luta diária para vencer. Nós temos um arqui-inimigo que se opõe a Deus, e tudo aquilo que traz em sua memória a ideia de Deus se constitui inimigo dele. Portanto, eu e você temos como inimigo o diabo. Mas Jesus viu você. Aí o salmista diz que se Jesus me viu, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Ser visto por Jesus traz uma série de verdades que, se pontuássemos aqui, não caberia dentro do tempo proposto para a mensagem desta manhã. O fato é que Jesus viu, e quando Jesus viu a Levi, Jesus olha para ele e diz: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ele, levantando-se, o seguiu. Porque automaticamente ele se levanta? Dá-se a entender que Mateus, ou Levi, já havia conhecido a história do Messias de Nazaré. Bem aplicou Paulo na sua escrita aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O testemunho de Levi, ou de Jesus, havia alcançado os ouvidos e o coração de Levi. Quem sabe ele já tinha gerado uma expectativa em conhecer Jesus de perto, viver uma experiência com Jesus. A palavra já havia alcançado o coração
de Levi. E de repente, quando Levi está sentado e passa uma multidão, e no meio daquela multidão haviam fariseus e escribas, ou escribas e fariseus, saduceus. E eu posso imaginar, pelo fato dos publicanos serem tão odiosos ou odiados, aquela multidão passa indiferente, porque na mentalidade daquela multidão, os publicanos não mereciam outra coisa senão a morte. Então passa uma multidão indiferente e que não olha para o lado, porque aquilo lhe causava repugnância. Na sinagoga ou no templo, eles não eram bem vistos, nem o dízimo dos publicanos eram aceitos. Um publicano não poderia ir a juízo para fazer defesa de ninguém, pelo fato da sua associação com a cobrança de impostos, tão odiada pelos judeus. Então a multidão passa, e passa de largo. Mas no meio da multidão vai Jesus de Nazaré, que se desvia e vai em direção a Mateus. Você está aí? Irmãos, Jesus se desvia da multidão e vai em direção a Mateus, a Levi. E de repente, Jesus para diante dele e diz: segue-me. Automaticamente ele abre mão do seu posto de cobrador de impostos, ele abre mão de ter o título de publicano e funcionário federal, ele abre mão de suas prerrogativas, ele reputou como muito mais excelente e importante o chamado de Jesus. Eu não sei até quanto ou quanto pesa o chamado de Jesus na sua vida. Eu não sei qual é o valor que o chamado de Jesus tem para você que está nesta manhã e você que me acompanha de casa, porque é Jesus quem toma a iniciativa e se aproxima de Levi para lhe fazer um chamado, e ele prontamente abre mão para seguir a Jesus. Mas o ato é instantâneo. Então existem oportunidades na vida que elas precisam ser abraçadas automaticamente, não se pode pensar duas vezes. Aceitar a Jesus, se aliançar com Jesus, é uma dessas questões. Atender ao chamado de Jesus é uma dessas questões. Ouvir a voz do Espírito te fazendo uma promessa, um chamado específico, não é para você pensar duas vezes, é para você aceitar o chamado para uma obra específica na sua vida. Mas nós costumamos fazer rodeios ou tentar chamar Jesus para uma conversa. Jesus vai lá em casa, vamos sentar na mesa, vamos primeiro bater um papo e eu vou analisar tuas propostas. Isso é coisa para crente desviado. Ei, se Jesus chamou, vai. Se Jesus chamou, atenda. Se Jesus chamou, obedeça. Abraão estava no lugar mais rico da sua região. Abraão estava no ponto mais importante da economia da Mesopotâmia. Mas ele ouviu uma voz, ele ouviu um chamado: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, porque eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a promessa estava tão além do
tempo de Abraão que ela nos alcançou por misericórdia de Deus, mas Abraão ouviu o chamado e resolveu aceitar a promessa sem questionar. Quem ouve chamado não questiona a vontade daquele que chamou. Obedeça. Aleluia. Então o chamado de Mateus é interessante, porque de repente, quando Mateus se sente chamado, ele obedece. Então ele resolve fazer um banquete em casa, e ele convida Jesus de Nazaré para fazer parte deste banquete. E Jesus vai até a casa de Mateus. Então quero te dizer nesta manhã que a minha imperfeição, a sua imperfeição, não anula a graça de Deus. Porque Paulo escreve aos Efésios, diz que a graça é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. E quando ele chama as coisas imperfeitas, é porque quando a Bíblia diz que há porventura alguma coisa difícil para Deus, porque eu creio que não existe mais coisa mais difícil e complicada do que dar jeito em alma de gente. Consertar eu e você, dar um jeito nessa maneira de nós sermos, neste nó que a gente é. E que eu acho interessante é que o diabo resolveu encher o coração de alguns homens, e eles acham que é alguma coisa. Aí a Bíblia diz: tu é pó, cabra, é pó, cheio de imperfeições, mas a graça vem sobre estes imperfeitos para fazê-los segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Este é o nosso maior alvo, este é o ponto principal da salvação. Ser salvo não é apenas mudar de endereço. Ser salvo não é apenas, sabe, deste plano terreno, onde tem choro, tem lágrimas, tem dificuldades, e partir para a eternidade, morar numa casinha bonitinha, onde as ruas são de ouro, de prata, de cristal. O maior alvo da salvação é te fazer semelhante a Jesus. Mas aí onde está a questão, a engenharia do Espírito Santo, aleluia. Deixa Ele trabalhar na sua vida nesta manhã. Oh, glória a Deus. Imperfeitos que me ouvem, que vão participar da Santa Ceia, a graça já alcançou a sua vida. O Espírito Santo está nesta manhã trabalhando, tirando aquilo que é necessário. A nossa alegria é que existe um Espírito que veio habitar com a igreja para trabalhar as nossas imperfeições, e Paulo diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, muito mais do que você se libertar, tem vontade de se libertar desta sua fraqueza, mas o Espírito, porque Ele quer te condicionar à imagem e verdadeira semelhança do seu Criador. Aleluia! Glória a Deus. Então Mateus vai e prepara um banquete. Mateus prepara um banquete. E naquele banquete estavam publicanos e pecadores.
Quem eram os publicanos e agora os pecadores? Os pecadores eram ladrões, prostitutas, gentios, estrangeiros, que não traziam no seu sangue o sangue de Abraão. Mas mais uma vez, estavam os fariseus. Quando Jesus entra na casa de Mateus, porque agora não era mais Levi, isso é incrível. Agora não era mais Levi. Na recebedoria, Levi. Depois do chamado, Mateus. Dádiva de Deus. Mateus significa dádiva de Deus. Antes excluído, porque ele era imperfeito a ponto na mentalidade farisaica de ele ser rejeitado por Deus e sua lei. Antes excluído, agora uma nova criatura, que até de nome mudou. Antes não fazia parte do reino e das promessas do reino, agora incluído no reino e nas promessas do reino de Deus. Antes você, excluídos da graça, excluída da graça, hoje participante da graça de Deus. E pela graça fomos salvos, e repito, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Agradou a Deus salvar a tua alma, agradou a Deus tomar uma iniciativa de ir ao teu encontro e te apresentar as propostas do reino. Oh, aleluia! Meus queridos, nesta manhã você se sinta, independente da situação em que você se encontre, sinta-se alvo da graça, alvo do amor de Deus, até porque o Espírito Santo não está aqui para apontar o teu pecado, muito pelo contrário. O que o Espírito faz nesta manhã pode ser de repente um resgate da tua memória, que talvez você tenha vivido de alguma forma que não tenha agradado a Deus. Então o papel do Espírito é trazer este resgate para nos levar ao arrependimento. Mediante o arrependimento, o perdão de Deus. Então quando vem o perdão, tem comunhão na mesa nesta manhã para nós participarmos. Não permita que espíritos de acusação, porque o diabo faz o seguinte: ele costuma fazer terror psicológico enquanto o crente peca, mas ele se arrepende. Uma vez arrependido, uma vez perdoado, mas ele costuma resgatar o nosso passado. Mas estar aqui quem tem mais autoridade do que ele, e já sepultou o pecado na sua vida, ele já trabalhou na sua vida, ele continua trabalhando na sua vida, até porque as tuas imperfeições não anularam a sua graça. Aleluia! Tem crente aí? Amém, aleluia, aleluia. A graça te alcançou, querido. A graça alcançou a sua vida nesta manhã. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, irmãos, isso é lindo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 27 a 29, Paulo vivia no meio da filosofia grega. Paulo conhecia a cultura grega também, partindo do princípio de que ele é um poliglota, e de que um rei olha para Paulo e diz: você delira?
porque as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Quase me fazes tornar-me um cristão. Este homem, ele vive como Saulo, num ambiente onde ele recebe educação secular aos pés de Gamaliel, um dos mestres da época. Não sei em qual das duas escolas mais importantes, se a de Hilel ou a de Shammai, Paulo foi formado. Mas o fato é que Paulo traz consigo, culturalmente falando, um tesouro de conhecimentos. Mas quando Saulo se torna Paulo, ele se depara com uma outra realidade. É a realidade de uma igreja que não conhecia a filosofia grega. A realidade de uma igreja que muitos daqueles irmãos moravam nos lugares mais distantes e não tinham acesso às melhores escolas, às melhores formações e o melhor estilo de vida, porque tudo se concentrava nos grandes centros. Mas aí ele tem que se deparar com irmãos que falam para o modo com uma riba, e por aí vai, nós fumamos, a gente vamos, e por aí vai. Mas quando ele mantém contato com esse povo, aleluia, ele viu exatamente se cumprir aquilo que Jesus havia dito: quando vocês forem interrogados a respeito da causa, não vos preocupais com o que falar, porque o Espírito falará por vós. Foi o que aconteceu com Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, era porque eles não suportaram o Espírito que falava por Estevão. Deixa o Espírito falar por você. Deixe que o discurso do Espírito convença. Deixe que o discurso do Espírito faça a obra que seja necessária. Porque quando Paulo mantém contato com a camada mais fragilizada, menos informada, ele vê coisas que o Espírito agia no meio da igreja. Escute, coisas que o Espírito fazia quando a igreja se reunia para orar. Eu creio que chegou aos ouvidos de Paulo que quando a igreja se reunia para orar, o chão estremecia como sinal da presença e de resposta de Deus. Porque quando a igreja reúne, ela reúne para cultuar a Deus. E quando ela cultua a Deus, então tem louvores, então tem palavras, então tem profecia, então tem visão, então tem revelação, então tem cura, então tem salvação, e o Espírito vai realizando a obra. Meus amados, então Paulo olha e diz: verdadeiramente Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Oh, imperfeitos que me ouvem nesta manhã, a graça de Deus é suficiente para você. Ele disse que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia. Mas não é na fraqueza da continuidade do pecado, mas simplesmente reconhecer que sem a graça você não vai para lugar nenhum. Sem graça não tem autoridade
autoridade sobre as obras do mal, mas pela graça, só pela graça você irá vencer. Oh, aleluia! Glória a Deus! Bendito seja Deus! Pois bem, então está Levi em sua casa, fazendo um banquete, e chegam os fariseus. Diz: mas o vosso mestre anda comungando com pecadores, anda comungando com prostitutas, com ladrões e publicanos. Quando eles falam, e eles falam alto a ponto de Jesus ouvir. Quando eles falam, Jesus diz: não vim para os sãos, eu vim para doentes. Os sãos não precisam de médico, mas parece que eu olho, eu enxergo. E Jesus apontar para a multidão de pecadores e publicanos: mas eu vim para estes aqui. Eu vim para estes aqui, para a prostituta, eu vim para o assaltante, eu vim para o cobrador de impostos. Sabe por quê? Segundo e último ponto: o amor não exclui, une pela promessa. O amor de Deus nunca vai excluir, muito pelo contrário, o seu amor veio para derrubar uma parede divisória. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo fala de um momento que nós éramos por natureza inimigos de Deus. Esta inimizade está representada pelo pecado que se impõe como uma barreira. Mas Paulo diz: agora vós sois justificados e tendes paz com Deus. Vós agora fostes declarados justos diante de Deus. Então lá no capítulo 8 ele reafirma que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nesta manhã se apropria desta verdade: não há mais condenação para a sua igreja, não há mais condenação para aqueles que aceitaram uma graça. Aleluia, glória a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, eu queria que você acompanhasse comigo Efésios capítulo de número 2. O amor de Jesus não exclui, ele nos une por promessa. Versículo 11 diz: portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele, aleluia, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e os que estão perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Mas vós que estáveis longe, agora estáis perto. A graça alcança os publicanos, os pecadores. A ideia da graça não é recebida pelos fariseus, pelo fato de em todo tempo eles não compreenderem o propósito da graça de Deus. Jesus disse que os seus ouvidos estavam tapados, os seus olhos cegos e o seu coração endurecido, e o pior, foi uma escolha. E Jesus disse que não abriria ouvidos, não abriria os olhos e nem muito menos o coração, para que fossem condenados pelos seus atos. É um perigo quando o homem rejeita a graça, mas quando o homem abraça a graça, tem comunhão. Você quer ficar em pé em nome de Jesus? Quem abraça a graça tem comunhão. Quem abraça Jesus tem comunhão. Conhece o amor de Deus. Amor, uma afeição muito sincera. Ele pode se estabelecer pelos laços da consanguinidade, laços de sangue, ou por afeição mesmo. Imperfeição, aquilo que é imperfeito, aquilo que é vício, aquilo que é feio, aquilo que é degradante. Aí une-se o amor à imperfeição. E eu encerro dizendo o seguinte: que Jeremias foi convidado a ir à casa do oleiro. Aleluia. E o Espírito disse para Jeremias: atenta bem para a obra do oleiro. Irmãos, coisa linda é a transformação de um homem. Não tem nada que pague a esposa que outrora via o marido nos braços de um amante, gastando o salário do mês numa mesa de bar. Não tem coisa mais linda do que um pai ver um filho afundado nas drogas, em casa, todos os resultados que um viciado causa dentro de um lar. E a esposa ver
o marido abraçando a graça, o pai enxergar o filho abraçando a graça. Andar. Isso não tem preço. É o oleiro pegando, amassando. É obra linda do Espírito. A gente enxergar a transformação na vida de um homem, a transformação na sua vida que não era para você estar aqui hoje de manhã. Seja mais grato, pare de reclamar, senão o oleiro vai dar uma amassada. O oleiro foi convidado para trabalhar com barro. O oleiro está aqui nesta manhã. Aleluia. Ele quer amassar barro nesta manhã. Ei, escute, está tentando fugir. Você sabe que é com você, assim diz o Espírito. Aleluia. Está tentando fugir, mas não vai conseguir. A graça já te alcançou. O oleiro está aqui nesta manhã para amassar o barro. E se ele quer amassar o barro, ele tem autoridade. Porque se o vaso está tomando outra forma que o Espírito não se agrada, ele vai amassar. Oh, glória! Aleluia. Amassa, Espírito. Ele tem autoridade sobre minha vida e sobre sua vida. Você é barro. Você é barro. Você é barro. Não passa de barro. Mas eu quero te dizer uma coisa: deste vaso de barro vai sair um vaso excelente. Um vaso excelente. Recebe aí em nome de Jesus. Vai sair um vaso excelente, onde Paulo disse que nós somos como vasos de barro, mas dentro de nós habita uma coisa específica. Habita o Espírito Santo, para que a glória seja só dele e não dos vasos. A glória é dele, não minha. A glória é para ele, não para mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então se derrama nesta manhã na presença do Senhor. Aleluia. Estende as tuas mãos. Andai Rebeque Ovassaragachonde Ragabasonde Preite Nabai. É tempo de se colocar na presença do Senhor. É uma manhã de santa ceia do Senhor, onde o Espírito Santo quer total liberdade. Deixa Ele cortar aquela folha, aquele ramo que precisa ser cortado. Abre mão em nome de Jesus. Deixa Ele fazer a obra. Abre tua alma nesta manhã para uma obra do Espírito, porque os tempos passam, os dias voam e Ele tem pressa. Seja cheio nesta manhã. Receba do Espírito nesta manhã. Receba graça, receba amor, receba unção, receba vida. Ele estará aqui nesta manhã. Eu posso sentir a sua presença. Recebe vida, recebe vida, recebe vida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Adore, 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 adore. O que Ele quer é adoração. O que Ele quer é rendição. O que Ele quer é fazer uma obra na sua vida. Oh, aleluia. Graça, graça, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus.
Senhor. Aleluia, cante. Graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Me tomastes Espírito em Santo. teus braços e me deste Sopra, Senhor. Teu amor tens Nos ter uma manhã derramado diferente. em meu coração. Hanagai reneva sorabahai. Não sei como agradecer o que tens feito por mim. Recebe graça Eu só posso em dar nome de agora Jesus. minha canção. Aleluia. Graças, Senhor. Aleluia. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus.